A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus o abençoe a todos vocês. Nesse dia de hoje, quero mais uma vez vos trazer aqui uma palavra para todos vocês e vós outros que vão ouvir em nome de Jesus, amém? E a palavra encontra-se no livro de Marcos e no livro de Mateus. Depois eu vou citando em outros lugares que eu vou falar em relação a respeito sobre fazer missão, né? A ordenança de Jesus dado aos apóstolos, aos discípulos, para nós ir fazer missão. E quero deixar como base nas escrituras, né, do Senhor Jesus, o Senhor Jesus falando ali aonde Marcos escreveu, né? Marcos 16 e o versículo 15, 16 e 17, que diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura, fazeis discípulos uns aos outros, né? Porão as mãos sobre os enfermos, os sinais acompanharão aqueles que creem. E se crerem, já estão salvos, e os que não crerem, já está condenado. Também essa passagem você vai ver lá em João 3,18. E quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Portanto, por não crerem no Filho unigênito de Deus, Jesus de Nazaré. Amém? E Mateus, para prazear, né, essa palavra, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus também falou assim: ide por todo mundo, fazeis discípulos uns aos outros e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até o dia da consumação. Louvado seja Deus. Então foi consumido, Jesus morreu por mim, por você, ele foi assunto ao céu, ele foi, mas não deixou nós órfãos, deixou para nós o Consolador, né? O Espírito Santo ficou conosco, o Espírito do Senhor Jesus. Lá no livro de João 14, né? Jesus ele falou isso, né? Não se turbe o seu coração e nem se atemorize, né? Eu irei preparar lugar, e quando for preparar o lugar, não poderei levar vocês agora, mas eu voltarei uma outra vez. Depois do lugar estar preparado, voltarei uma outra vez e levarei todos vocês para que aonde eu estiver, todos venham estar comigo. Aí Tomé faz a pergunta, né, no versículo 5, João 14, versículo 5. Tomé pergunta: mestre, por qual caminho eu irei para encontrar contigo? Aí no versículo 6, Jesus responde: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Foi Jesus que falou. E outra coisa que ele disse: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração e nem se atemorize, né? João 14, 27. Louvado seja Deus. Jesus falou esta palavra. Ele ordenou nós ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, quando trata-se de pregar o evangelho a toda criatura, está se referindo a pregar para as pessoas de diversas religiões pagãs, né, apóstata e contrária ao evangelho de Jesus. Pessoas que estão aí totalmente criando ministério totalmente fora das escrituras. Pessoas que estão aí criando doutrinas de homem. E algumas igrejas existem até doutrinas de demônios. Há mais de 35 mil igrejas espalhadas na face da terra. 84% dessas igrejas, elas são apóstatas, elas são heréticos, né? São hereges, são falsos profetas, salteador, ladrão, mercenário, mentiroso, falsos mestres, falsos pastores. Isso tem que se cumprir, irmãos. Não se escandalize. Tem que se cumprir essa palavra, porque lá em Mateus 24, versículo 12, né? Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão.
Aí no 13, aí Jesus diz assim: mas os que perseverar até o fim, esse sim, esse será salvo. Louvado seja Deus. Então, tem que se cumprir lá em João 10, 10 e 11, né? O que é que diz lá? Que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, queridos, Jesus, ele preparou os apóstolos, ele foi, não deixou nós órfãos, o Espírito deles ficou conosco, né? Nos ordenou a nós ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, eu fecho esse parênteses para abrir para dizer para vocês e vós outros que vão ouvir este vídeo, que para ir levar a palavra de Deus em lugares de pessoas que já usam até a Bíblia, apesar de não viver a palavra, né? Eles usam, porque se você for frequentar um centro de candomblé, um centro de umbanda, um centro de macumba, você vai ver lá, né? Eles usando a Bíblia, eles usam e eles citam até o Salmo 91, amém? Então, irmãos, essas pessoas de origem africana, né, que traz a cultura África, né, com os seus rituais macabra, satânica, né? Alguns eles acham que estão adorando ali o espírito da floresta, né? Outros adoram a lua, outros adoram o sol, né? O universo, né? Paralelo, o cosmo, né? Eles adoram, eles têm o espírito da floresta como seu protetor, né? Como tem também no mar a rainha do mar, que se chama, aqui no nosso Rio Grande do Norte, se chama Emanjá, né? Mas trazendo para a literatura grega, né? Vindo lá do Novo Oriente, do Oriente Médio, Oriente, aonde veio da África, é o famigerado Dagon, né? O deus dos filisteus, que era metade peixe e a metade homem, né? Que traduzindo para a nossa cultura brasileira se chama a Iemanjá ou sereia, né? Então são símbolo, né, de deuses, entre aspas, né, que eles usam para ter como seu ídolo, né, para ter como seu ponto de intercessão. E trazendo para a Bíblia, o único intercessor a Deus é Jesus, né? Quando ele responde para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? João 14, versículo 6. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, ele é a porta. E a porta da graça está aberta, né? Ele está esperando que vocês venham e entrem por esta porta. A chave não está nas mãos de Pedro, e muito menos na mão de Sebastião, né? Porque Sebastião na Bíblia não tem esse nome na Bíblia. São Sebastião, não tem. Tem nomes de santos na Igreja Católica que nem existe na Bíblia, né? É uma salada de santo, é um secretismo religioso tão grande, irmãos, que todos esses aparatos fogem, né? Faz com que as pessoas fogem, né? Venham fugir do verdadeiro Deus, da presença de Deus. E Deus diz que não há um outro Deus, principalmente o Deus feito pela mão do homem. Não adorarás nenhuma imagem de escultura. Essa está no segundo mandamento, lá no livro do Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, né? Que não farás imagem de esculturas e nem colocarás em casa, né? Lá no livro de Jeremias 10, versículo 5, tem uma palavra ali dizendo que o ídolo nada é. Ele é como um espantalho na plantação de pepino. Ele não escuta, nem fala, precisa alguém que possa carregar. Eu preciso de um Deus que me carregue. Eu não quero um Deus que eu tenho que carregar. E se ele quebrar, aí eu vou ter que ajeitar? Que está precisando de ser ajeitado, na realidade, é você, meu irmão. Você que precisa de conserto. Eu que preciso de conserto. Não um santo feito pela mão do homem, um pedaço de gesso, um pedaço de pau, um pedaço de ferro, de bronze, de ouro, prata,
né? Nenhum ídolo vai lhe proteger, porque eles têm boca, mas não fala, eles têm olhos, mas não vê, eles têm ouvido, mas não escuta. O Salmo 113, né, na Bíblia Sagrada da Igreja Católica, tá lá escrito, na nossa no Salmo 115. Então você pode observar que já muda aí de capítulo, mas a história está na Bíblia. Primeiro porque a Bíblia Sagrada, ela não tem dono. E a Bíblia Sagrada, ela não pertence a nós que somos protestantes e nem pertence à Igreja Católica. A Bíblia Sagrada, o dono da Bíblia Sagrada é o próprio Deus, que usou, né, os escritores. O Espírito do Senhor nosso Deus usou os escritores, 40 escritores, né, e foi apenas um autor só teve um autor, que foi Deus, que usou esses escritores para poder escrever, e levou quase 1.700 anos para essa Bíblia estar pronta, para estar em nossas mãos. Porque antigamente, irmãos, antes de ser formada a Bíblia, o Torá, o Corão, os livros, os pergaminhos, que era escrito em parpilho, né? Era escrito em pedra, em couro de animais, em casca de pau. Eles ficavam lá na igreja, né, católica, porque quem agitou a Bíblia, né, foi os próprios religiosos católicos, né? Você pode observar que quem escreveu a Bíblia de João Ferreira de Almeida, ele era um padre, ele se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Aí vem o padre Constantino, né, que também se converteu, né, e outros padres, vários padres na época se converteram ao Evangelho. Teve um que levantou 99 teses contra a Igreja Católica. Foi contra a prática da compra de indulgências, né? De padres na época que vendia o pedacinho do céu, né, para as pessoas, e vendia indulgências, vendia às pessoas perdão. Cada mais dinheiro você desse, você tiraria alguém da sua família do purgatório, que na realidade na Bíblia Sagrada não tem esta passagem purgatório, só tem céu e inferno, irmão. Ou nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. Só tem dois caminhos, lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, fala acerca disso. Então, irmãos, vamos ler mais a Bíblia, vamos conhecer mais a palavra. Jesus já nos ordenou a nós ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, mas para que a gente possa estar pregando a palavra de Deus, primeiro você tem que conhecer o campo, né, deles, tem que estudar como é que eles estudam, qual é a crença dele, qual é os seus dogmas, né, da sua religião, quantos dogmas tem, quantos pilares de regras, de doutrinas, de costumes que eles têm, para você poder combater, mostrar na luz do Evangelho que os dogmas que eles criaram para a sua igreja é contraditório à palavra de Deus e cai em contradição todas elas. E você vai mostrar pela palavra, com amor, né? E com compaixão, né? Se compadecendo por essas almas que estão cegos em seu entendimento religioso, que estão vivendo apenas uma cultura religiosa, estão vivendo as tradições religiosas. Estamos agora na Semana Santa, né? Que os religiosos não comem carne, né? Eles acham que comendo carne é pecado, mas pecado é nós não estendemos as mãos e não abençoando, irmãos. Pecado é você poder ajudar alguém e não ajudar. Isso aí é pecado. Lá no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, Jesus ele falou assim, ó, que se tu viu o seu irmão necessitado e podendo ajudar e não ajuda, o amor de Deus nunca teve em seu coração. Porque não devemos, irmãos, amar os nossos irmãos com palavras, mas sim por obras. Vou repetir de novo, porque é didático, né? Para você gravar bem na sua memória esta referência. 1 de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém? Receba essa palavra nesse dia de hoje, em nome de Jesus. E outra coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, que se você não praticar o amor e a caridade,
Se você não fizer, como diz lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, lança seu pão sobre as águas. Se você não fizer isso, meu irmão, você não está sendo um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, irmão, é para ajudar, compartilhar, é para ser solidário, é para se compadecer, é para você ter comunhão, ter união, é para você seguir a paz com todos, viu? Buscando sempre a santificação, porque sem a qual jamais verá a Deus. É para você, irmãos, estar sempre na presença de Deus, se alimentando da palavra, ouvindo a palavra, vivendo a palavra, cuidando da família, vivendo para a família, vivendo para Deus e falando do amor de Deus e pregando o evangelho da graça, o evangelho da redenção, o evangelho do perdão, o evangelho do amor, o evangelho, né, da reconciliação, da humildade, da compaixão. Não este evangelho que está sendo pregado por aí, né, que as pessoas só querem oba-oba, este emocionalismo que está aí entrando nas igrejas, né, esse radicalismo, né, essas pessoas que são extremistas, espiritual demais, entre aspas. Vocês às vezes ficam vendo assim, rapaz, eu queria estar pelo menos na unha do dedo desse irmão. Rapaz, esse irmão tem um som até no cabelo, tem um som, a gente vê fogo nos olhos, fogo na boca. Então é o cão, meu irmão, é o cão. É o cão chupando manga, é o cão em figura de gente. Porque filho de Deus não cospe fogo não, meu irmão. O que é isso? Esse negócio do manto, eu sou do manto, eu sou do reteté. Você é de quem? Você está agindo, meu irmão. Se você fala isso, da partir de hoje, sai dessa ignorância. Se você está falando assim, porque primeiro, você não conhece a Bíblia, vai ler mais a Bíblia. Primeiro lugar. Segundo lugar, irmãos, se converta. Aceite Jesus da maneira como Ele é. Ele é simples, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Terceiro lugar, vai cuidar bem da família, vai dar um bom testemunho, irmão. Em quarto lugar, perdoa. Como é que você pode estar no púlpito pregando a palavra de Deus e não está vivendo a caridade, não está lançando seu pão sobre as águas, não está abençoando as pessoas, não está compartilhando, dividindo um pouquinho que você tem com outras pessoas, não perdoa, você está com sua alma ferida, você está guardando ressentimento, cheio de mágoa, e está pregando e está com aquele grau, com aquele nível, aquele grau de espiritualidade imensa, que as pessoas às vezes ficam até com inveja, né? Algumas pessoas ficam com inveja. Rapaz, que inveja, né? Aquela inveja santa, né? Vamos dizer assim. Pessoas que querem às vezes até imitar você, mas que na calada da noite por trás, irmão, quando você desce do púlpito, que chega em casa, é briga, é confusão, deve não paga, é mentiroso, né? Deus está vendo, Deus está me revelando aqui. Você que vai ouvir esse vídeo, irmão, vista a carapuça. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito, irmão. Você precisa ser humilde e manso de coração. Você precisa viver na graça de Deus. Um evangelho que eu vejo aí, o evangelho fajunta, um evangelho de água com açúcar, um evangelho prostituído, adulterado, um evangelho que não perdoa, um evangelho egoísta, soberbo, orgulhoso, arrogante. Esse tipo de evangelho, para mim e para minha família, eu não quero. Eu quero o evangelho do amor, né? O evangelho do perdão. Jesus, ele veio reconciliar. Jesus não veio fundar a igreja não, irmão. Os apóstolos é que fundou a igreja, é que abriu a igreja para pregar o evangelho. Mas Jesus, ele veio só apenas pregar a salvação e mostrar para que ele veio. Ele veio morrer por mim e por você. Jesus, ele veio pregar salvação, expulsar demônio, curar enfermo e preparar discípulos, e levantou 12 apóstolos e foi embora. Ele fez a parte dele. Aí eu fecho esse parênteses para abrir para fazer uma pergunta para o irmão. Irmão, você está fazendo a sua parte, irmão? Como crente, como servo de Deus, como serva de Deus, minha irmã, você está fazendo a sua parte? Você está cuidando bem da sua casa? Você está cuidando bem do seu lar? Você está pregando a palavra dentro da sua casa? Você está sendo missionário dentro da sua casa, irmão? Olha aqui minha família. Olha aqui minha família aqui, ó. Pai do Senhor, boa noite. Pai do Senhor. Amém? Tô aqui, ó, fazendo um vídeo e tá aqui minha esposa, o meu filho aqui ouvindo.
ouvindo o que eu estou falando aqui. Tem a minha filha que é casada, que agora não está conosco, né? Eles ainda não chegaram da igreja. De vez em quando eles vêm aqui, almoça, janta, depois vão para casa. Tem minha netinha, com 3 anos, né? Já entrando para os 4 anos. Todos na família, na presença de Deus. Eu priorizo a família. Eu priorizo, irmão, primeiro a minha família. Para eu ganhar as pessoas lá fora, primeiro eu tenho que ganhar os de casa. E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Também serve para o homem, também o homem sábio, né? Ele edifica a sua casa. Amém, irmãos? E para concluir aqui agora, né, terminando, quero dizer para vocês, irmãos, que no livro de Isaías 55, versículo de número 5, do 6 e 7. Isaías 55, versículos 6 e 7. Olha o que é que diz lá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto pode, enquanto está perto. Deixai o ímpio seguir o seu caminho. Siga o caminho do Senhor, porque ele enriquece e não empobrece e não dá dor de cabeça para ninguém, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, siga Jesus, cuida bem da sua casa, cuida bem da sua família, faça culto doméstico. Eu faço aqui, ó, culto doméstico. Lá está o meu púlpitozinho, tá vendo lá, ó? O meu púlpitozinho, ó, tá vendo? Aqui nós fazemos culto doméstico aqui em nossa casa. Aqui nós fazemos da igreja, a nossa casa, a extensão da igreja. E o ministério, irmão, não é no púlpito de uma igreja. O ministério começa na sua casa, na sua família. Planta o evangelho dentro da sua casa primeiro. Fala do amor de Deus para sua esposa, para os seus filhos. Se você, mulher, o seu esposo ainda não é crente, fala do amor de Deus para ele. Pare de estar pregando para outras pessoas. Primeiro pregue para ele. Primeiro pregue para a sua família. Fale do amor de Deus primeiro para a sua família. Aí você pode até dizer, mas missionário Ivanei, o vaso de casa não tem honra. Pare com isso. Isso aí é conversa do inimigo. Isso é palavra de Satanás. Satanás tenta colocar na mente que nós não temos honra dentro da nossa casa. Procure a ter honra, meu irmão. Procure, se esforce, minha irmã e meu irmão, a ser honrado pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Procure a ser um bom doméstico do lar, um bom sacerdote, uma boa esposa, amém? Um bom esposo. Procure a dar um exemplo para que seus filhos vejam o Espírito Santo de Deus em você, para que os vizinhos e as outras pessoas vejam Jesus em você, irmãos. Eu passo por prova aqui ao redor de casa. Quando chega no final de semana, irmãos, aqui ao lado da minha casa tem uma vendinha aqui com alpendre, que o filho do dono da venda abre a mala do carro, detona o som, e que a gente não consegue dentro de casa ouvir nada. Tira a paciência, tira o sossego da gente. Mas aí eu peço a Deus, Senhor, me dê graça para eu suportar. E quando a polícia chega, eles ficam dizendo que fui eu que chamei sem ter chamado. Nunca chamei. Porque, irmãos, a gente temos que respeitar a ética, temos que ter ética, temos que saber, o nosso direito começa quando termina do outro. E a gente temos que aprender a respeitar. Eu procuro ficar calado, entregando nas mãos de Deus, porque é Deus que resolve. Depois eles escutam a música dele, aí desliga. Ainda bem que Deus é tão bom, meu irmão, que colocou uma igreja bem pertinho, encostada à casa dele, a casa aqui da senhora. E aí assim, eles veem que o culto, quando começa lá, eles abaixam o som, às vezes até desliga, né? E eu estou orando para que Deus converta essa família. Eu estou orando para Deus levantar alguém para comprar nossa casinha para ir embora daqui, ou Deus dá condições para a gente morar e fazer um salão do lado da nossa casa e montar uma congregação aqui. Eu estou orando a Deus para Deus me dar direção, porque, irmãos, para a gente evangelizar as pessoas, a gente tem que conhecer como é que as pessoas são e qual é a religião dessas pessoas. A gente tem que estudar como é que você deve, como é que você pode ganhar, como é que você vai ganhar um testemunho de Jeová se você não conhecer a doutrina deles. Você tem que estudar a doutrina. Como é que você pode ganhar um mormon para Jesus? Você tem que estudar a doutrina deles. Como é que você deve ganhar
um feiticeiro. Você tem que estudar quais são as feitiçarias que eles fazem lá, quais são as macumbas que eles fazem, qual é a simpatia, né, que eles usam, né, para fazer macumba. Você tem que estudar. Você tem que estudar o espiritismo, tem que estudar o ateísmo, tem que estudar, né, os muçulmanos. Os muçulmanos, eles creem em Maomé, que revelou para ele que é para matar todos os cristãos e todos os idólatras. E aqui no Brasil eles já estão fazendo o próprio templo deles. Eu estava em oração e Deus me mostrou que são mais de 2 milhões de muçulmanos vindo para o Brasil, ainda esse ano, viu? Ainda esse ano, para montar suas próprias mesquitas, né? Para adorar Maomé. E a gente temos que orar, irmãos, por essas religiões. Temos que orar pelos católicos, temos que orar pelos espíritas, temos que orar meu, pelas pessoas do candomblé, temos que orar pelos ateus, né? Temos que orar pelos muçulmanos, amém? Temos que orar pelos judeus, orar por Jerusalém. Temos que orar, irmãos, pelas pessoas de várias religiões, né? Amém? E a gente sabe, irmãos, que não é fácil. Não é fácil a gente ver que cada um deles estão dominando, né? Estão ganhando espaço. E ganhando, principalmente nas redes sociais, os jovens, os adolescentes, são milhões nas salas de bate-papo, seguindo essas seitas. E nós de braço cruzado, que temos um bom material, né? Jesus já deu a ordem para nós ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e a gente estamos de braço cruzado e ficamos dentro da igreja brigando um com o outro, perseguindo um outro, em vez de nós estarmos ganhando almas para Deus. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue não, irmãos. Então entenda, em nome de Jesus, amém? Além dos muçulmanos, né? Tem os judeus, os ortodoxos, né? Os radicais, né? Alguns deles já estão se convertendo ao evangelho, né? E tem também as pessoas de outras religiões que adoram, né, o Buda, né? Pessoas que adoram rato. Se você for na África, tem pessoas que adoram. Na Índia, as pessoas adoram a vaca. A vaca lá é o Deus. O Deus lá na Índia lá é a vaca. A vaca lá ninguém come a carne de vaca. Se comer, vai preso. E às vezes até morre na cadeia. Porque a vaca ela é sagrada. Entendeu? Então, irmãos, temos que orar por essa nação. Tem outra religião, né, que se chama o Islã, né? O islamismo, né? O Islã também está crescendo muito no Brasil. O ateísmo também, né? O centro espírita, né? Candomblé, o Elbanda, Quimbanda, muitos terreiros, muitas congregações, né? De ritual africano, né? De cultura, de pessoas que estão trazendo essas tradições, essas culturas para cá e formando e criando as suas comunidades. Eles são tudo muito bem organizados. Eu não vi, eu falei uma vez, vou falar aqui, vai ficar registrado aqui nesse vídeo. Eu não vi um muçulmano brigando com um muçulmano, e nem o Islã, né? E nem também os budistas, nem os catedistas, os católicos, né? Os espíritas, os ateus, né? Os macumbeiros, feiticeiros, pessoas de várias religiões, de vários segmentos filosóficos, de qualquer regimento, qualquer entidade. Você não vê nenhuma dessas entidades, irmãos, brigando entre eles. São tudo bem unidos. Até os ciganos são unidos. A cultura cigana, né? Eles são unidos. Mexa com um cigano para você ver. É colocar a mão dentro de uma caixa de marimbondo. Você vai sair todo arrebentado, irmão. Entendeu? E nós que somos evangélicos? Os evangélicos perseguindo evangélico, a igreja perseguindo a igreja,
É uns querendo ser melhor do que outros, é outros se colocando numa posição, a minha é a verdadeira, aceita é aquela lá, e fica se colocando no lugar de Deus, julgando, né, o seu próprio irmão. E a Bíblia diz: não julgueis para que não venha a ser julgado, não condene para não ser condenado, ame para poder ser amado, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado, perdoe para poder ser perdoado, porque com a mesma medida que você mediu o seu irmão, com a mesma medida você será medido. Mateus capítulo 7, versículo 2 fala isso. No versículo 1 fala: porque você vê no seu irmão um argueiro e em você há uma trave bem grande. Hipócrita, tire a trave do seu olho primeiro, para tirar o argueiro que tem no olho do seu irmão. Não julgue, irmãos, para não ser julgado. Não condene para não ser condenado. Mateus 23, 23 fala lá, né, está escrito lá que as pessoas falam sobre o amor, os fariseus falavam, mas esquecia, né, de algo maior, que era o amor que eles pregavam, né? Ele esquecia da caridade. Era um hipócrita. Nós não podemos deixar que a hipocrisia, né, venha dominar o nosso coração. A gente temos que manter o nosso coração limpo. Temos que pedir a Deus, como o salmista pediu, o Salmo 141, verso 3, né? Que o salmista pediu um guarda. Senhor, coloque um guarda em minha boca, para que quando eu abrir a minha boca, eu não venha falar aquilo que eu quero, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor quer que eu fale para as pessoas que me ouvem. Nesses últimos dias, irmãos, vai aparecer mais ainda e muito mais falsos profetas, falsas igrejas. Já passa de 35 mil igrejas. 84% dessas igrejas, elas são totalmente fora das escrituras. São igrejas apóstatas, igrejas materialistas, capitalistas, igrejas que só visa só isso aqui, ó, o dinheiro e a alma. Porque o sacerdote, ele precisa pegar no pouco que ele tem, cuidar dos órfãos, das viúvas e ainda ajudar os estrangeiros. É Bíblia, está na palavra. O dinheiro que é depositado na igreja, a igreja, ela tem a parte social, né? Ele trabalha, todas, eu creio que todas trabalham assim, para ajudar, mas não consegue alcançar, ajudar a todos, porque são muitos passando necessidade. São muitos precisando de um apoio moral, financeiro e espiritual. Mas que nessa noite Deus venha nos guardar, nos livrar de todo mal. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus continue reinando em seu coração. Amém? Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Amém? Então fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém.